Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, o Canal 8, SBT. Aproveite hoje e amanhã, segunda e terça verde, do supermercados Araújo. Você vai encontrar em um só lugar um amplo e moderno atendimento, né? Um amplo atendimento, digo, um estacionamento moderno, seguro, aconchegante, um ambiente climatizado. Tudo isso fazem do Araújo mais que um simples supermercado. E sim um ponto de encontro de pessoas de bom gosto, tá? Você sempre vai encontrar nas lojas do Araújo um colega de trabalho, um colega de aula, um vizinho, um colega de pelado no final de semana. Sabe por quê? Simples. Porque assim como você, ele também é inteligente e gosta de fazer economia. Isso mesmo. Se você quiser comprar ainda mais barato, vá ao Araújo Mix. O próprio nome diz. É uma mistura de atacado e varejo em um só lugar. Na Nova Avenida Ceará, próximo à FAO. Ok? Temos também o apoio aqui da Purifique. Água alcalina para você, na rua Santa Inês, no bairro Aviário, em frente ao portão principal do Intra, isso mesmo, tá? Além da New Flex, que apresenta aqui no ar os colchões Conforte Mag, colchões magnéticos. Eu usei, aprovei e recomendo. Compre para você e toda a sua família colchão magnético, colchão da marca Conforte Mag, que é muito mais que um simples colchão. Coloca na tela aí, por gentileza, a fachada da loja, para reforçar mais o que a gente está falando aqui, com os telefones celulares, o fixo, tá? Porque é uma dica de saúde aqui do Boa Noite Rio Branco, para você que nos prestigia. Ele melhora a circulação sanguínea, previne dores na coluna, dores lombares, musculares, elimina o estresse, a insônia e a enxaqueca. Está sendo usado também na prevenção e combate ao câncer, ao Alzheimer, enfim, há vários tipos de doença. Não perca tempo. Compre amanhã mesmo. O Alex Martins, que é o proprietário da New Flex, facilita o pagamento para você que não quer comprar à vista. Se você quiser comprar à vista, tem um desconto especial. 5 anos de garantia e 50 anos, mais ou menos, estimado, que é a vida útil deste aparelho. Ok? Tenho o prazer de conversar agora com o prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela, do PSDB. Seja bem-vindo, prefeito. Tudo bem? Obrigado, Muniz. Boa noite. Boa noite, Muniz. Boa noite aos nossos telespectadores. É, como sempre, uma satisfação enorme vir aqui. Prefeito, certamente a prefeitura que o senhor vai entregar para o Bené Damasceno, do PROS, no dia 1º de janeiro de 2017, é bem diferente daquela que o senhor encontrou há 4 anos. O que mudou de lá para cá? Bom, eu acredito muito nisso. Primeiro que nós precisamos de dizer que infelizmente, não houve no processo de transição de um governo para o outro, não houve um entendimento entre o governo que saía e o governo que chegava. Então, ao invés de transição, houve confusão. Na verdade, não houve confusão. Não, mas confusão não é no sentido de ter briga. Isso, é porque informações faltou... trocadas, atravessadas. Isso. Faltou a gente que chegava ter acesso às informações que a equipe de gestão necessita. Inclusive, isso não aconteceu somente em Porto Acre, isso aconteceu também em alguns outros municípios, onde tivemos situações até piores até. Mas nós tivemos que, ao chegar na gestão, a gente teve que ir se deparando com situações, descobrindo informações, descobrindo uma realidade que ela poderia estar, digamos assim, já de nossa posse, né, se o processo de transição tivesse acontecido. Mas hoje a gente está fazendo diferente, nós acreditamos que aquela prefeitura que nós assumimos, que tinha bastante problemas, como, por exemplo, as dívidas com encargos sociais, nós fomos parcelando, era uma dívida de 6 milhões e hoje essa dívida em torno de 70% dela está paga, né? É bom que se diga. Então já é um avanço muito grande. Então você conseguiu pagar, mesmo na crise, 70% de uma dívida astronômica? Sim, é bom que se diga que os municípios, né, a partir de 2013, não tiveram mais outra alternativa. Ou faziam os parcelamentos de suas dívidas com a União... Eu tinha as contas bloqueadas. Ou então tinha negado a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos, que é um documento expedido pela Receita Federal. E essa CND, ela, na verdade, tem a mesma
ela tem as mesmas atribuições que o CPF de uma pessoa física. Você não tem acesso a nenhum. Não tem. Tipo com a CND negativada, nós não iríamos conseguir nunca fazer um convênio com a União. E aí eu teria perdido, né, todos os investimentos que nós conseguimos levar lá para o município de Porto Acre nos últimos anos, que foram investimentos que nós conseguimos através das bancadas, né, da bancada do Estado, dos deputados federais e senadores que estão lá em Brasília, mas nós conseguimos levar alguns investimentos para lá, investimentos esses na ordem aí de 6 milhões de reais, que foram muito importantes na área de infraestrutura urbana, por exemplo, não é? Na área de saúde, na área de educação. Então, esses investimentos chegaram. Se eu não tivesse parcelado, eu não só teria contribuído para o município sair de uma situação, de uma dívida que já perdurava aí há alguns anos. E essa dívida, eu quero dizer muito bem aqui, que é uma dívida de 2 décadas. E não é só Porto Acre, as consequências disso são um pouco danosas para as finanças municipais, mas hoje no estado do Acre, nós temos 11 prefeituras que enfrentam esse problema do parcelamento dos encargos sociais, como também enfrentam o sequestro do FPM feito pela Receita Federal. Mas por que o sequestro feito pela Receita Federal? Essa é a pergunta, e que poucos são aqueles que, inclusive, disputaram as eleições municipais, que sabem. Isso é feito de forma automática. Você de não tem forma automática. Chance de defesa. Tá de lá. forma automática. Veja bem, a lei dos parcelamentos, ela prevê que o município que tiver escolhido fazer o parcelamento, escolhido entre aspas, né? Não existia muita não tinha alternativa, outra escolha, né? Não tinha outra escolha. Esse município não poderia mais atrasar encargos sociais. Até porque isso era um prejuízo muito grande para os servidores, claro, que tinham esses valores descontados, mas esses valores não eram repassados para a Previdência. E aí, numa das cláusulas, né, do contrato junto à Receita Federal, está lá dizendo o seguinte: se não for fechada a folha de salários da competência do mês de janeiro, por exemplo, ela não for fechada juntamente com os 22% de encargos sociais somados, se não tiver dado conta disso, esses encargos sociais serão tomados nos próximos repasses do FPM, ou seja, dia 10, dia 20 e dia 30. E isso, boa parte dos candidatos a prefeito nos municípios, nesses 11 municípios, não conseguiram entender. Só estão entendendo isso agora no processo de transição, e é quando já você de fato tem que se agarrar com o problema. Mas o ideal era que os candidatos se preparassem no sentido de já conhecer essa realidade. Eu, como presidente da AMAC na época, eu visitei alguns municípios e encontrei candidatos, né, prometendo verdadeiros milagres. E eu fiz uma pergunta para eles, né, para ele nesse caso. O senhor sabia que o seu município aqui tem sequestro de FPM dia 10, 20 e 30, então como é que o senhor vai conseguir fazer tudo que o senhor está colocando no seu plano de governo? Já houve uma perda natural, né, em função da crise. Já houve? E essa perda é contínua. Aí soma-se crise, mas com a relação com a Receita Federal, então não está sendo fácil, não foi. Agora, não normalmente, está sendo, o prefeito chega, qual o percentual que chega, mais ou menos, em termos de sequestro? Tem meses, tem meses 10%, que, 15%. Por exemplo, nosso município lá tem em torno de 470 mil reais mensal. A receita oriunda de FPM, ela chega aí a 350 mil reais de sequestros tranquilamente. Então você fica com um mínimo, né? Para se ter uma ideia, Muniz, né, e telespectadores, teve um mês de novembro, por exemplo, melhor dizendo, outubro, né? Nós tivemos sequestro de 100%, tanto na parcela do dia 10, do dia 20 e do dia 30. Vamos falar do outro lado, coisa positiva. Aquela grana que será repassada em função do sequestro de bens lá, tal, a devolução... A repatriação. Repatriação. Isso. Já é realidade ou só a partir do mês de É uma realidade, Muniz. Inclusive, isso é uma conquista da Confederação Nacional dos Municípios. Eu estive, enquanto presidente da AMAC, estive participando no dia 5 e 6 de outubro, logo após as eleições, de um grande encontro em Brasília. O Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios, formado pelos presidentes das associações municipais dos diversos estados, se reuniu
E lá houve definição de uma bandeira de lutas que a gente levou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional conseguiu fazer uma boa articulação com o governo federal e a repatriação do imposto de renda é uma realidade. A Receita Federal já se antecipou, né, comunicando que por todo esse mês as prefeituras estarão com esse repasse. Porto Acre, por exemplo, tem um valor de R$540 mil, que, sem sombra de dúvidas, eu fiquei muito feliz, me animei muito com a equipe de finanças e planejamento, porque isso é o suficiente para a gente honrar todos os nossos compromissos. A gente, até então, até a certeza da repatriação, a gente não sabia se conseguia sair com todos os compromissos em dia. Poderia mas ser melhor, graças a né? Deus que sim. Poderia ser melhor, mas a União não abriu mão de meter a faca na maior fatia, né? Ah, com certeza, né? Essa relação que a União estabelece com os municípios, né, com os estados, mas principalmente com os municípios, não tem sido uma relação, diria que... Socialmente justa. Socialmente justa. Economicamente correta. Economicamente correta, republicanamente correta. Né? Na verdade, seria isso. Federativamente correta. Lá na Constituição Federal, nós temos lá as obrigações dos entes, nós temos lá que os entes vão se relacionar de uma forma harmoniosa para que todos possam ter a sua independência financeira, política, econômica. Mas a gente não está vendo isso na prática. É que a ala municipalista que defendia os municípios na Constituição de 88 esqueceu do mais importante, que além de ampliar os direitos, tinha que vincular também os recursos, né, que é o mais importante. Não adianta dar autonomia para alguém se alguém vai ficar dependente financeiramente. E isso está acontecendo, Muniz, o contrário, né? Os municípios estão recebendo autonomia de responsabilidades. Isso. Olha, vamos repassar para o município mais atribuições nas áreas de educação, saúde, assistência social, tem aí a iluminação pública, que existe uma discussão também no país inteiro a respeito disso. Mas, quando você observa, né, se debruça nos estudos, né, realizados por economistas que se dedicaram a estudar aí o volume de repasses, ele não acompanha na mesma proporção o volume de responsabilidades transferidas para os municípios. Essa é a realidade. Conversei aqui com o Carlinhos Portela, do PSDB, prefeito de Porto Acre, cidade histórica, foi lá a batalha final da Revolução Acreana. Prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há tempo. Se o senhor falar pelo menos da outra transição, o senhor está a entregar, a devolver o cargo de presidente da Associação dos Municípios do Acre ao prefeito Marcos Alexandre. Sem dúvida, nós cumprimos a nossa missão. Agora, no dia 2 de novembro, nós devolvemos, né, a presidência em Assembleia Geral, os prefeitos se reuniram e, como está escrito no Estatuto da entidade, nós devolvemos. Fiz a minha parte enquanto presidente, acredito que agora é hora só de dar continuidade ao que estava sendo feito. E também a transição que nós estamos fazendo lá em Porto Acre, que acontece da melhor maneira possível, democraticamente. Nós estamos passando todas as informações possíveis para a administração que chega a partir do dia 1º de janeiro, para que a população não tenha nenhum prejuízo. O tribunal, no dia 10 de março de 2016, do corrente ano, o tribunal emitiu, né, uma orientação, a orientação 101 do tribunal, para que todos os prefeitos façam isso. Então, é isso que a gente está fazendo. Eu só quero agradecer, Muniz, muito obrigado e desejar uma boa noite a todos os telespectadores. Sucesso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o doutor João Correia, ex-deputado federal. Fique com a gente.